O Adenor chegou, o Adenor chegou. Fala comigo, nação, aqui é Vitinho Marechal, direto do canal 442, comigo a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói. Hoje tem Campinho do Adenor, rapaziada, e essa guerra do G4, vai ficar no meio do caminho, subiu um pouquinho, né? Fez uma vitória meio operária contra o Fortaleza, né? Meio que desconfigurado, teve um jogo bom pelos lados, parece que é a cara do Tite, às vezes o Tite vem no 4-2-3-1, tudo isso a gente vai ver no Campinho do Marechal, junto com o Adenor, o Tite. O Tite, né, veio com a expectativa, o momento do Mengão, na saída do São Paulo, aquela confusão de cada jogo era um trato tático, um formato, criou um rebuliço entre os jogadores, tiro, porrada e bomba, e o Adenor pegou todo mundo no colo, né? Com a malandragem do boleiro, do cara que já esteve no campo, um cara de peso, 6 anos de seleção, né? Foi conversando com um, conversando com o outro, botando a galera para rodar, o cara que estava lá com naftalina lá, o Rodrigo Caio, tá jogando, né? Falaram que recuperaram ele, entrou de zagueiro, entrou de volante, vai dando um carinho em cada um, mas a gente vai vendo um Flamengo se transformando. Teve alguns percalços, algumas dificuldades no meio do caminho, né? Ele estreou contra o Cruzeiro, acho que ele chegou dia 19, a estreia dele foi dia 19/10 contra o Cruzeiro, né? A gente viu um Flamengo arrumado, um Flamengo conduzindo o jogo, um Flamengo trabalhando a bola por dentro, apoiando o jogo por dentro, o jogo apoiado que a gente fala, saindo às vezes no escape mais organizado, né? Sem bola, fazia uma linha de 4, ele armou o Flamengo contra o Cruzeiro no 4-4-2, muitos momentos abriu o time no 4-3-3, mas nunca deixando de recompor, né, o jogo ali do meio campo, a primeira linha bem organizada. Ayrton Lucas voltou a ser o Ayrton Lucas que tinha sumido na mão do Sampaoli por momentos. Então a gente viu um Flamengo, né, começou a ter uma identidade do Tite. Então é tudo isso a gente vai ver no Campinho do Marechal, rapaziada. Não esquece aí que essa semana é pesada, tem Palmeiras, né, tem jogos importantes, jogos do Botafogo também, nessa briga de cima do campeonato. Vocês sabem que eu estou sempre falando dos times cariocas, né? Tem um jogo importante do Botafogo com o Bragantino, enfim, tem várias situações. Você sabe que essa galera ali do segundo, Palmeiras brigando, Botafogo com menos 2 rodadas, né? Tem jogos importantes nesse bolo aí, Galo, Bragantino. Eu acredito que a briga do G4 para garantir vaga na Libertadores está entre Bragantino, Galo, Grêmio e Palmeiras brigando lá em cima com o Botafogo nessa disputa do título, vamos dizer assim, né? Se o Botafogo não errar a pedalada, vamos ver o que acontece. Mas dentro do contexto de G4, eu tinha dito que de 2, quem me acompanha há algum tempo aí no canal, desce do segundo ao 10º, estava tudo bem bolado, estava tudo enrolado, estava todo mundo embolado, um bolo doido, porque a diferença de 2 pontos, 3 pontos, quase igual, 1 pontinho. Então isso tudo aí traz o quê? Todos devem jogar no limite. Então o Flamengo, para jogo de limite, tem um plantel mais adequado para esse momento. O que eu digo? Palmeiras, pressão, Grêmio, pressão, né? Tem Soares, tem ótimos jogadores, Vila Sante, tem bons Cristal, tem bons jogadores. O time do Renato Gaúcho é um time que está na mão dele, dá umas escorregadas, vê o Filipão quietinho, comendo pelas beiradas, vê aí o Paulinho já encostou no Tiquinho lá na artilharia. Então, muitos times estão crescendo nessas 6, 7 últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Então, é limite. Os jogos agora são no limite. Quem tiver mais garrafa aí para vender, claro que vai levar o Caneco. O Botafogo vacilou, né? Vacilou muito aí nessa caminhada, né?
não teve aí um trato tático, uma organização tática, acabou deixando no momento mais importante do campeonato uma galera aí encostar e ter aí uma esperança. Só depende dele, né? A gente fala assim, mas a gente está falando do Flamengo, mas o Botafogo depende só dele para poder avançar e voltar a ter uma gordura de 6 pontos aí e levar o Canelo. Essa é o que a gente está vendo. Mas já está vendo um Palmeiras aí num momento crescente, cirúrgico, né? O Grêmio também, vê o Flamengo tentando G4, mas ainda com um probleminha de esquema. Essa é a minha opinião, tá, gente? Ainda em definição naquele meio ali, naquele coração. Eu acho que o Pulgar é efetivo, né? Dentro do contexto, o Alan, quando voltar, deve ser Pulgar e Alan, as duas linhas de saída ali, primeira e segunda linha, né? Vai ter uma definição de Gerson, Everton Ribeiro. Se ele for fazer um 4-4-2, ele vai botar o Everton Ribeiro. Se ele for fazer um 4-2-3-1, com certeza ele vai botar o Luiz Araújo, que subiu muito. Eu prefiro particularmente, quando ele veio, eu comentei com os flamenguistas aí que me seguem no canal e no Instagram, que eu gosto muito desse jogador, apareceu muito bem no Mirassol, foi para a seleção sub-20, jogou no profissional do São Paulo, foi logo vendido. É um jogador interessante, de velocidade vertical, faz o jogo por dentro, faz uma meia por dentro, apoia o corredor interno, fecha na linha de 4, muito moderno e é finalizador, né? Então teria o Bruno Henrique de um lado para o jogo de fundo, e em alguns momentos, se não jogar, o Flamengo tem que correr atrás de um outro lateral, né? Aí o Lucas aí é o titular, tem que ir atrás de um outro de um nível bom também, para um pouquinho, de repente, um pouquinho mais diferente, que venha trabalhando de trás, com o jogo apoiado, não seja tão de fundo, para poder ter um lado mais tocado. É interessante para o Flamengo também, seja mais marcador, é um jogo diferente, tem, né, porque fazer uma variação, tudo isso é pensado, né? Então a gente viu o Flamengo oscilando, fez um belo jogo, né, contra o Cruzeiro, dia 19/10, na estreia eu pensei que o Cruzeiro fosse até ganhar, porque é uma estreia assim, né? É meio complicado, mas o Flamengo fez um bom jogo, bem organizado. A gente destacou aqui no canal a mão do Tite, né? Tinha pouco tempo, mas o papo, né? O vestiário, o cara que sabe conduzir os jogadores. Foi por jogar contra o Vasco. Ali eu achei que poderia ser, pelas circunstâncias do jogo, que joga eu acho que o Flamengo tem um pouco de dificuldade quando pega um time que joga no 3-5-2 ou no 4-1-4-1, como o Vasco jogou. Eu acho que naquele clássico o certo seria 1-1 ou 2-2, enfim. O Vasco teve boas oportunidades para fazer gol, não foi efetivo, o Flamengo foi. Mas a gente vê, não sei se é o momento, né? A vitalidade do Thiago Maia, o desempenho ali, não ter Pulgar, essa galera que às vezes não podem jogar, está contundido, é cartão, e dá uma desmontada nesse meio do Flamengo. Eu até comentei hoje, né, ontem no jogo do Flamengo, sobre o João Gomes e o Jean Lucas, que estão no Santos. São caras que hoje fazem falta ao Flamengo, criado na casa. O Flamengo não precisava vender esses dois jovens neste momento, poderia ficar uns 2 anos aí sabendo que Maia está parando, né? Jogadores importantes, todo mundo corre atrás de jogadores que tem essa dinâmica, faz uma primeira linha, faz uma segunda linha. Isso, é difícil de achar numa base, porque o cara chega em cima, tem que dar um tempinho. Esses já chegaram mostrando para que veio. O João Gomes foi um achado na época do Dorival Júnior, né? Então eu acho que o Flamengo vacilou nisso, agora está correndo atrás de volante, de lateral esquerdo, de um zagueiro, e aquele Natan também, era jogador do Flamengo, lembra muito jogando, lógico, era novinho quando saiu do Flamengo, 18 anos, joga com as duas pernas, joga dos dois lados, o Flamengo foi e vendeu. Então tinha umas coisas do Flamengo meio mirabolante assim, do nada vendia os atletas, jovens, de ótima qualidade, jogador que podia estar jogando aí, né? Participando desse plantel aí do Flamengo, né? Um jogador interessante com essa capacidade que o Flamengo tem. Enfim, então a gente está aqui, né, batendo esse papo. Eu vejo o Flamengo nesse momento aí, quando ele pega times, por exemplo, o Santos. O Santos jogou no 4-3-1-2, né? Soteldo espetado, né, daquele lado esquerdo, bagunçou lá aquele lado esquerdo
do Flamengo e sempre tinha 4 jogadores na região do meio campo. Isso atrapalha um pouco. O Grêmio também fez isso, né? O Grêmio jogou com 3 zagueiros, 4-2-1, espetado lá na frente, o JP Galvão. Depois ele se arrumou e conseguiu levar uma vitória. Então, o Flamengo, a gente vê o Flamengo ainda, quando joga contra alguma equipe que tem cria essa dificuldade naquela intermediária, que ele gosta de jogar com o jogo apoiado, né, a bola do pé em pé por dentro, né, e depois jogando um jogo de transição, às vezes com Ayrton Lucas, ele tem um pouco de dificuldade de passar pelos seus adversários, né? Então a gente vai para o campinho, a gente sabe que o Flamengo tem um jogo em casa, tem uma sequência aí de 5 jogos, mas eu acredito que ele define esse G4, claro que os outros também têm jogos difíceis. O Palmeiras em casa, quarta-feira, depois tem um clássico Fluminense, tem um Bragantino em casa, são 3 jogos em casa que ele consegue aí, né, 9 pontos talvez, ou 6 pontos, ou 5 pontos, que agregam bastante nessa oportunidade aí, que é o plano inicial do G4. América fora e Galo em casa, eu acho que o Flamengo já vai estar aí aí vai faltar mais 2 rodadas só, se eu não me engano é Cuiabá e não lembro o outro, Cuiabá e mais um, que vai fechar aí o ciclo 2023. Capengou demais, né? Eu acho que o desespero demorou muito. São Paulo, de 39 rodadas, cada uma era uma escalação, né? Eu acho que o Flamengo não precisa disso. Poderia fazer 4-1-4-1, como joga o Vasco, né? Ou às vezes 3-5-2, ele tentou, mas acho que não encaixou para ele não ter zagueiros, né? Com dinâmica para ser volante, para ter o caçador lá do atacante, os outros por trás, acho que não encaixou. Mas eu sempre falei, quem me acompanha há algum tempo no canal aí, vocês sabem que eu sempre falei que o melhor trato tático do Flamengo é o 4-4-2. Beleza, rapaziada? Vamos pro campinho, vamos bater um papo, vamos bater só um papinho lá no campinho, deixa o seu likezinho no canal do Marechal, deixa lá no chat também, Marechal bater um papo, você, pô, mas gostei disso aqui, não, acho que é melhor assim. Aqui o canal do Marechal não é dono da verdade não. Aqui quem manda é o meu seguidor aí do Instagram e meu inscrito aí no canal do YouTube. Beleza, rapaziada? Não esquece que eu tenho um cunho social da Casa de Betânia, é um dos propósitos também do nosso canal. A gente tem os irmãos acolhidos de rua Independência aqui, não tem ajuda de governo, não tem ajuda de ninguém. É a gente mesmo que toca o projeto há 23 anos, vai para 16 anos no projeto. Então, a gente pede aí a ajuda de vocês. Todas as descrições dos meus vídeos estão lá, o link de doação. A partir de R$10, irmão, quem puder ajudar já vai direto lá para a Casa de Betânia, para a instituição, é tudo regularizado, né, tudo direitinho, pela catedral, tudo certinho. Então vamos ajudar os irmãos acolhidos de rua Independência Química para dar uma nova oportunidade na vida deles de cidadania. Valeu? Vamos lá no campinho bater um papo. O campinho do Agenor, hein? Vambora, Adenor. Abraço! Fala comigo, nação. Aqui Vitinho Marechal, direto do campinho 442 com o Adenor. O Adenor tá aqui comigo. Brincadeira, rapaziada. Vamos nós aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui. O Mengão, passar pro lado de cá. O Mengão, né, por capacidade, por identidade, já vem há algum tempo jogando nessa linha aqui. 4, 2, Pulgar e Maia, né? Eu acho que vai entrar aqui quando melhorar da contusão Alan e Pulgar, Arrascaeta. Acredito que vai ser o Luiz Araújo aqui, Bruno Henrique e Pedro. Então, Gabigol, neste momento, não vai jogar. Estou aqui já pensando para frente aí, né? Esses jogos que eu comentei com vocês no vídeo de análise. Palmeiras, né? Bragantino, Fluminense, enfim. Essa sequência, esses 3 jogos aí, Galo, esses jogos aí que vão ser meio que faz parte da batalha do Adenor, né? A batalha do G4. Então, o que eu falo nisso para vocês? Perde um pouco o quê? O Arrascaeta voltou até bem fisicamente. Perde um pouco nessa recomposição aqui, porque o Bruno Henrique é aqui, do escape. Normalmente, quando está com o Ayrton Lucas, ele joga aqui junto com o Pedro, ele vem para dentro,
faz um segundo atacante para abrir esse corredor aqui, né? Em muitos casos, ele vai usar o Gerson aqui nesse corredor no lugar do Luiz Araújo. Pode ser isso também, fazer 2 meias aqui, né? Arrascaeta e Gerson. Aí o Gerson já passa para esse lado aqui, ele jogou muitas vezes com o Gerson nesse corredor esquerdo aqui. Porque o Gerson numa segunda linha, vamos falar assim, na função do Thiago Maia, ele não tem capacidade não, ele é muito desfocado, não tem o senso de movimentação, de marcação por zona, que tem um cara que já é da posição há algum tempo. O Gerson, a vida toda, foi um meia esquerda, que foi para a Europa, foi adaptado para o segundo volante, não se deu bem na Roma, foi para a França, e na França jogou bem, dizem, né? Eu não sei, pela reportagem, jogou bem com São Paulo no corredor esquerdo aqui, como um meia bem avançado, né? Puxando o corredor esquerdo, fez esse jogo até, essa apresentação no jogo, acho que a estreia do São Paulo foi contra o Internacional, me ajuda aí galera, eu acho que foi contra o Internacional, o Gerson fez até um gol. Ele jogou muito bem nessa flutuação aqui por dentro, meio de perna trocada desse lado, quer dizer, teve uma dinâmica bem produtiva. Então, eu acredito que em alguns momentos, para alguns jogos, para reter a bola, digo isso porque a gente viu o jogo do Santos, o jogo do Grêmio, uma linha de 3 aqui atrás e normalmente 5 aqui dentro, às vezes 2 aqui no campo do Flamengo, e o Flamengo se enrolava. É esse quadrante aqui que atrapalha o Flamengo. E esses adversários que o Flamengo tem à frente agora, todos jogam com essa capacidade nessa intermediária aqui. Tá? Eu digo isso porque eu vou dar o exemplo do meu querido, amado Botafogo. Botafogo contra o Palmeiras fez 3-0. Eu brinquei até aqui no estúdio com o meu vizinho, que é flamenguista. É um flamenguista, mas é gente boa, não seca não. Eu falei, cara, se o Botafogo não trocar o trato tático dessa linha, desse jogo adiantado, tirar o Tietê para fazer uma marcação individual, tirar o Zé Rafael, porque eles vão abrir o jogo para cá para poder espaçar o Botafogo e o Zé Rafael e o Veiga trabalharem aqui nessa intermediária. Foi o que deu. Só tinha amarelinho aqui, ó, no jogo do Botafogo. Eles sufocaram logo em seguida, batendo na defesa, então isso acontece muito também quando o Flamengo jogou contra o Grêmio, expôs muito a defesa, contra o Santos, a gente viu isso também. Acredito que está na cabeça, nessa batalha do G4 aí, com certeza está na cabeça do nosso querido Adenor, esse processo, desse momento aí, desse acerto tático. Eu prefiro o Flamengo no 4-4-2, com 2 meias. Claro, segundo tempo, vou abrir um pouco, 4-2-3-1, empurra aqui o Luiz Araújo, que é muito bom jogador, fazer o corredor junto com o Bruno Henrique, Cebolinha, subiu. O Flamengo, algumas peças estão subindo de produção no momento certo, né? Estão subindo de produção. Já viu o Cebolinha jogando para o fundo, antes ele pegava a bola sem coragem, tocava essa bola para dentro, não tinha o propósito que ele entrou para fazer corredor. Aqui é um lugar neutro, aqui que se ganha o jogo, aqui no fundo, ó. Esse fundo aqui que ganha jogo. Então, o Cebolinha não chegava aqui hoje não, quando foi o jogo, foi anteontem, a gente viu ele contra o Fortaleza, fazendo esse fundo aqui com muita propriedade. Beleza? Então vamos nessa, vamos prestar atenção aí no canal do Marechal, vamos divulgar o canal do Marechal, canal _ 442. Eu acredito no Flamengo, num trato tático, mais a cara de ter a bola, mais perfil do Flamengo, 442, que também se transforma num 4-3-3, num 4-2-3-1. O Flamengo tem muita peça, né? Então tem que botar a galera na ponta dos cachos. Valeu? Vamos juntos. Quarta-feira estaremos juntos no jogo do Palmeiras. Conto com a nação, fazendo a inscrição no meu canal, canal _ 442, e me siga no Instagram, rapaziada, é dose dupla. Toda vez que eu tiver no pré-jogo, eu estou no YouTube e estou no Instagram. Conto com todos vocês, beleza, nação? Um abraço!